Então, começando tudo de novo, né, mantendo a tradição aqui do Tecnofeudália, dando um bom dia para quem está aqui com a gente, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar a gravação disso. Primeiro que é uma alegria estar aqui com vocês, né, a gente finalmente conhecer aquelas pessoas que a gente interage há tanto tempo, desenvolve todo um grau de amizade, né, e, e é uma honra mesmo estar aqui, né. Como o Thiago falou, é aquele meme, né, quando eu cheguei era tudo mato, né, e é muito interessante, assim, ver como que isso evoluiu e ver que isso evoluiu, e isso acho que é o mais legal. Então a ideia aqui é a gente apresentar alguns conceitos mesmo, eu e o Thiago a gente vai se alternando aqui, fazer um jogral, e quem tiver dúvida, né, fique à vontade para falar na hora mesmo, não precisa de esperar final de apresentação. E conforme prometido no Tecnofeudália, a filha de autógrafos é ali fora depois, para quem quiser os autógrafos do Tecnofeudália. Mas é isso, gente. Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que é o Fediverso, né? Essa é uma apresentação com muita coisa escrita, tá, gente? Porque a ideia é justamente ela ficar disponível depois, né, para quem quiser seguir, né, para quem quiser usar como referência, né? Então, mas o Fediverso é do inglês, né, Fediverse, que é de Federated e Universe, e no nosso caso, Federação e Universo, né, então a gente fez uma tradução direta, trocamos só a última letra. O pessoal vive me zoando, porque eles vivem falando que quando eu falo Fediverso, eles acham que eu estou falando Fredverso, e não é, gente, não tem nada a ver comigo, isso é uma bobagem, mas o povo adora me zoar por causa disso. Mas é basicamente um conjunto, né, de mídias, um conjunto de aplicações, e é sempre bom lembrar, né, gente, que nuvem é só um computador que você não está vendo, né? Então tudo é software. Então é um conjunto de softwares que se interconectam, né? É legal, e a gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas você é como se, fazendo uma referência usando, né, as grandes mídias de hoje, como se tivesse uma conta no Instagram e fizesse uma publicação que alguém acompanhasse a partir do Twitter, né? No Fediverso a gente faz isso desde 2008. Então, assim, é muito mais moderno do que muita coisa que se apregoa como moderno hoje em dia. Então, isso já existe há muito tempo. Só fazer um destaque nessa comparação, é como se tivesse uma conta no Facebook e pudesse seguir uma pessoa no X, no Twitter, no Instagram, no YouTube, e a pessoa publica um vídeo no YouTube e tu consegue comentar e esse comentário volta para a pessoa que tem essa conta, entendeu? É como se as redes pudessem se conversar umas com as outras. Quem está acompanhando a gente online está vendo isso acontecer na prática, né? Se fosse uma apresentação do YouTube, todos os comentários que vocês estão vendo do lado estariam sendo feitos no YouTube. Como é no Fediverso, os comentários podem estar sendo feitos a partir de qualquer instância. Então você não precisa nem de estar ali dentro daquele Fediverso TV para estar acompanhando isso. Isso é uma das coisas bonitas, né? Então, uma identidade única, você acompanha todo mundo, não tem que ter várias contas diferentes em várias mídias diferentes, né? E contando um pouquinho de história, pois é, gente, 2008. Então, em 2008, a gente tem o embrião daquilo que seria chamado de Fediverso depois, quando o Ivan Prodomo, e eu sempre tenho medo de falar o nome dele, que eu sempre acho que eu estou falando errado o sobrenome, ele, inclusive, vai ter uma apresentação dele hoje, né, a última apresentação do dia dele, e ele cria um software chamado Lacônica, e em cima desse software ele cria uma instância chamada Idêntica, ou Idêntica, que é um trocadilho porque ele era idêntica ao Twitter na época. O foco dele era uma alternativa ao Twitter. E foi uma época que bombou aqui no Brasil, principalmente, né? Porque o pessoal de software livre, né? O pessoal todo mundo foi para essa mídia. Então foi uma efervescência, assim, era muita gente que tinha, né? Várias pessoas eu conheci por causa do Idêntica na época. 2008. Começa em 2008. Então é bem no início ali, mais ou menos junto com o Twitter mesmo, quando o Twitter começa a fazer. Inclusive ele no início, ele tinha até uns recursos para você acessar de diferentes locais, e ele começa com uma lógica que as pessoas poderiam ter suas próprias instâncias lacônicas, né? E aí todo mundo conversaria entre si. Como era mais complicado, né, gente, até por conta de contratação de servidor nessa época era bem mais caro, o cenário, assim, acabou que ficou muito no Idêntica mesmo,
né? Depois esse evoluiu, né? Ele evoluiu o protocolo para o chamado OS Status, ou, aliás, O Status, eu sempre falo OS Status, mas é um S só. Então tem o O Status, e esse O Status evoluiu para o StatusNet. Aí o StatusNet a gente considera meio que o primeiro protocolo mesmo oficial daquilo ali, tá? Então, logo em seguida, né, o Ivan ele muda, né, para o Pump.io, e aí a gente tem uma primeira quebra, né? E é curioso isso porque reflete muito essa coisa das mídias proprietárias, né? Porque a interface dele era tão diferente do Idêntica que as pessoas não se acostumaram, e um monte de gente saiu. E como o Idêntica morreu, aí isso o pessoal meio que se perdeu. Só que a GNU Foundation, ela pegou esse protocolo que virou o GNU Social e é mantido até hoje, né? A gente até chegou a levantar umas instâncias de GNU Social aqui no Brasil também, mas ele não pegou tão bem igual o Idêntica. E na sequência começa a surgir outros, porque o embrião da ideia de federação estava plantado. Então vem o Friendica, que foi criado pelo visionário McGivney, que é um australiano, uma figuraça, uma pessoa muito interessante. O cara trabalhou na Mozilla, na época do Netscape, lá no final da década de 90. Teve uma loja de guitarra, onde o Zuckerberg comprou uma guitarra na mão dele lá uma vez. O cara é cheio de história, ele é ótimo. E ele mora numa fazenda, literalmente, uma fazenda na Austrália, no meião do deserto lá. E ele começou, né, com essa coisa, ele queria uma mídia social, mas o foco do Mike sempre foi segurança e privacidade. Então ele viu algumas falhas, né, no Status e no StatusNet, e ele cria a Friendica com um protocolo próprio e também é federada. Aí, nesse ponto, eu entro com uma instância. Então, eu fiz a minha primeira instância, que existe até hoje, né, que é a social.teia.bio.br, e a partir daí foi só alegria, né? O Friendica começa com o K, e aí o povo. E o barato de software livre é isso, né, gente? O povo, em tal lugar assim, esse IK ele é ofensivo, com K, né? E aí mudou o IK para C. Então, até essa discussão a gente teve. E o Diaspora surge nessa época. Curiosamente, o Diaspora se apresentou como o sucessor do Facebook e tal. Investiram muito, ganharam uma grana ferrada. Segundo maior investimento crowdfunding do Kickstarter. É mesmo? O segundo maior? Segundo maior. Mas qual que foi o problema do Diaspora? O Diaspora insistiu no modelo de ter só o seu protocolo próprio. Esse foi o tiro no pé. Então ele não suportava mais nada. Então as pessoas se isolou. Essa época que eu entrei no Diaspora e tinha o Juntadados, o Mink tinha um pontão digital, o Juntadados fez um pod do Diaspora aqui, aí eu descobri, eu entrei numa outro pod, que era instância na época. Nessa época nem tinha nome de Fediverso, era Federation. E aí eu até vi eu vi o teu nick, eu vi o usuário do Fred e eu olhava, pô, que interessante, né? Eu tô aqui no Diaspora, um cara com uma outra URL. Com diferente, a ideia da federação que surgiu aí dessa época aí já. Graças ao Friendica que fazia essa ponte de interprotocolos, que era muito legal. Exatamente. E é legal isso. 12. Eu entrei a 12, mais ou menos 11. O Friendica é de 2010, a primeira ele chamava Misty Park, se eu não me engano, na época. Eu entro, acho que, eu não sei se 2010 ou 2011, eu já entrei nisso aí também, eu tenho até que ver lá a data minha de entrada. Mas aí o Thiago levanta um ponto que é interessante. Qual que foi a grande sacada do Mike? Ele tinha um protocolo próprio, mas ele criou uma ponte para o protocolo do Diaspora. Então, a gente conseguia conversar com instâncias do Diaspora, mas o Pump.io e o StatusNet não. Então, a Friendica, o que me atraiu na Friendica, inclusive, foi isso, foi essa interoperabilidade, né, que eles permitiam. E aí, como você começa a ter vários protocolos, aí surge o termo Fediverso, que é justamente um balaio para você colocar tudo quanto é rede federada, né, e vamos chamar esse grupão aqui de Fediverso. Então, mesmo que as redes federadas não conversassem entre si, mas ainda assim era um conjunto de redes, né, que tinha uma federação mesmo que interna. Né? Aí, em 2014, né, tem a formação de um grupo de trabalho e surge o ActivityPub como um protocolo. Tem uns bastidores divertidos, que teve várias tretas na época por causa disso. O Mike mesmo brigou bastante,
porque ele apontou, o Mike é dessas pessoas bem, assim, eloquazes, né? Ele apontou tudo quanto é problema que tinha, o diáspora, os problemas que ele apontou no diáspora surgiram todos depois com o tempo, que era número limite de usuários, tinha uma série de coisas, e ele, inclusive, ele apontava a diferença do ActivityPub para outros protocolos, e nessa época ele começa a criar um protocolo chamado ZOT, e o ZOT, ele é, assim, um monstro de protocolo. É sensacional o ZOT. Você consegue fazer... Você tem uma coisa que eles chamam de autenticação mágica. Então, você tem contas que são efetivamente nômades. Você, usando só a sua credencial, você entra numa outra instância e ele reconhece você naquela outra instância. E você pode ter clones da sua conta. Então, eu posso criar uma outra conta numa outra instância e falar que aquela é um clone. Se a minha instância principal cair, eu continuo publicando normal e minhas publicações todas estão lá no clone. Quando a instância voltar, o original recupera tudo aquilo que foi publicado no clone. Então, e os OT, você quer mudar de instância, só fala, eu quero ir para tal instância agora. Acabou, você já vai para outra e resolveu o problema. Então, o ZOT tem umas coisas sensacionais. Você pode mandar mensagem criptografada direto, assim, você manda mensagem com uma senha e só quem tem a senha consegue ler aquela mensagem. Entre várias outras coisas, tá, gente? E quando a gente fala aqui de mídia social federada, gente, o caso da Friendica, por exemplo, você tem calendário lá, que também é federado. Então, você pode julgar suas coisas. Ele tem um WebDAV incluído. Significa que eu posso abrir a minha instância Friendica ou a instância com o ZOT num gerenciador de arquivos que suporte o WebDAV e mandar arquivos e tirar arquivos de lá. Então, ele já vira também um armazenamento de arquivos. O Mike nunca gostou que chamassem a Hubzilla, né, que foi a implementação do ZOT, de mídia social, que ele falava que aquilo era um espaço web. E realmente você pode fazer um blog lá, você pode fazer uma galeria de fotos, né, e por aí afora. Então, aí, a partir de 2018, você tem uma adoção em massa e começa a surgir o Mastodon. Aí o Mastodon toma conta, né, da rede mesmo, na esfera, justamente pela popularidade, pela carinha bonita dele também. E as pessoas gostam, né, dessas carinhas bonitas. Eu queria só fazer Vamos lá. um parênteses, essa questão do Mastodon, que o Mastodon, ele até a Ana vai abordar isso na fala dela, essa popularização, porque ele se preocupou com a questão do também, aí uma observação muito minha, porque eu acho que é um dos principais softwares, um dos primeiros que se preocupou com a versão app mobile. As pessoas são muito pelo celular. Eu acho que isso ajudou muito. E tem essa questão do pensar mais no UX, que tem que ter as carinhas bonitas para se a gente quiser, né, disputar isso. Mas eu vou deixar a Ana falar sobre isso mais tarde, que é a área dela. Não, e falando do outro lado, a gente reclamava disso na Friendica e na Hubzilla, e a resposta do Mike era, e ele está correto, o meu trabalho é fazer isso aqui. Quem quiser um aplicativo, qualquer um pode desenvolver, é software livre, e ninguém nunca desenvolveu. Então, isso é uma falha grave mesmo que a gente teve na época. A Friendica, se tivesse adotado essa postura, com certeza ela seria dominante hoje, inclusive pela facilidade. Ela é PHP, ela é muito fácil de instalar uma instância Friendica. Porque o Mastodon tem toda aquela coisa, tem que usar um Docker, se você for configurar o sistema... Gente, levantar uma instância Friendica é uma brincadeira de criança, assim, para quem está acostumado a instalar WordPress, essas coisas. É muito fácil. Então, mas pecou justamente pela experiência de usuário. E isso, sabe, eu acho que é importante, né, para o pessoal da Secom sempre estar pensando nisso. Gente, experiência de usuário, especialmente hoje em dia, é tudo. Então, quando a gente pensar em mídias próprias, em softwares próprios, a experiência de usuário tem que ser levada muito em conta. Porque a gente viu o caso Mastodon fez a diferença, né, nessa adoção. Isso aqui tem duas imagens agora, bem rapidinhas, gente, só para que indica assim, bom, não sei se... aqui está grandão. Isso aqui é o conjunto, na verdade, de mídias, né? Daqui não estão todas, são as principais, que conversam entre si. Então, o que está em azul é ActivityPub. Repara que Hubzilla tem 3 cores diferentes, porque ela conversa ActivityPub, ela conversa ZOT, que é o nativo, e ela conversa o protocolo do diáspora. A Friendica também conversa. Então, repara que o diáspora está meio de banda ali, porque só a Friendica e a Hubzilla conversam por causa do protocolo. O diáspora nunca adotou, né, nem o ActivityPub depois. Então, as outras todas conversam entre si. Então, a Friendica funciona muito como uma ponte, né, entre essas.
E isso aqui eu acho particularmente bonito, porque eu sou biólogo, né? Então toda vez que eu vejo uma árvore eu gosto bastante. E é meio que a árvore mesmo, né? Ali cada corzinha daquela indica, vamos dizer assim, um tipo, né, de foco dessas mídias. Essas duas imagens são da Wikipedia, tá, gente? Se vocês procurarem lá Fediverse e tal, vocês vão achar essas imagens. Então, eu acho que é bem bacana, porque ela dá uma geral e ela amplia um pouco essa discussão, que não é só de mídia social. Nextcloud, por exemplo, é um software de trabalho colaborativo, né? Ele faz tudo hoje, armazena arquivo, tem e-mail, tem comunicador instantâneo, e ele também é parte da rede federada. Então, da minha instância do Nextcloud, eu consigo compartilhar arquivos com pessoas de outra instância do Nextcloud. Então, não tem que ter, por exemplo, o governo resolve implantar Nextcloud. Não precisa de ter uma grande instância governamental. Cada local pode ter a sua. E spoiler, a Senais, a Secretaria, né, de Economia Solidária, está fazendo isso. A Senais hoje ela usa uma instância do Nextcloud, ela usa o WordPress como site, ela usa Lime Survey, que é um software livre de formulário. Então, a Senais, e eu sou feliz de saber que eu contribuí um parte com aquilo ali, né, está sendo mantida pela equipe do Intercidadania. Então, assim, é possível você usar essas ferramentas hoje, tá? A Senais já está fazendo isso. Então, assim, e detalhe, né? Porque a outra alternativa era aquele time, né? E as pessoas odiavam aquilo e elas estão adorando. Então também tem essa, é muito difícil o software livre. Não é, gente. Então as pessoas estão usando. E quando eu falo economia solidária, são pessoas que não têm esse conhecimento técnico que a maioria das pessoas acha que tem que ter. Né? Então é para deixar bem claro isso. Né? Eu acho que isso é fundamental. Aqui a gente tem, né, as principais plataformas, a gente já falou. Eu particularmente não gosto disso, né, Tiago? O Tiago gosta Eu disso. faço. Então, que o Fred, né, nativo do Fediverso, e com muitas pessoas que a gente fala da Fediverso 1.0, né, 2.0, que não gosta desse tipo de de mostrar essa similaridade, mas para quem está né, fazendo oficina, tá na linha de frente aí com pessoas que nunca ouviram falar de web social aberta, ele ajuda a fazer muito sentido, né? Que são mostrar que a gente tem uma alternativa no Fediverso hoje para tudo que existe em mídias sociais proprietárias e comerciais. Então a gente tem para o Twitter, a gente tem uma alternativa pro Twitter, que é o Mastodon, o Fred falou aqui, e pro Facebook tem a Friendica, pro Instagram tem o PixelFed, pro YouTube tem Peertube, e tem muitas outras alternativas também. Isso aqui são só as mais populares, né, as mais consolidadas, mas a gente tem muita coisa, muita mesmo. E a gente fez questão de colocar aqui, em vez de um ícone do Mastodon, um ícone da Friendica, um ícone do PixelFed e Peertube, a gente fez a questão de colocar vários ícones, porque é isso, são várias instâncias, não é uma rede só que você tem como alternativa, são várias redes, e o mais importante de tudo, todo mundo aqui desse lado vai se comunicar. Quem tem Mastodon vai falar com o Friendica, que vai ver uma foto no Pixelfit, que vai ver um vídeo no Peertube. Então, isso é só para. Nesse momento, geralmente, que a gente faz as oficinas, que a galera dá então, espero que as pessoas que estejam vendo online estejam fazendo isso agora também. E porque aí tudo que o Fred falou agora que começou, né, vai se ligar e as pessoas começam a entender, né? Começam a entender que são alternativas reais de mídias sociais e que as pessoas criam suas redes ou podem se comunicar por redes existentes, mas de forma independente. E aí vem aquela pergunta, 2008, 2014, 2016, como é que eu não sei disso ainda? Porque não tem nenhuma big tech bilionária com todo o aparato jurídico e de marketing fazendo comercial sobre isso. Tudo isso aqui foi feito de pessoas, para pessoas. Não tem nenhuma grande empresa fazendo isso, ainda, pelo menos. A gente tem a Framasoft, que é uma instituição sem fins lucrativos francesa que adotou o Peertube, que ele foi desenvolvido por um desenvolvedor anônimo, até onde eu sei. Um anônimo fez uma plataforma e disponibilizou o código. O Peertube é uma plataforma que ele distribui via P2P. É muito legal. Se agora, por exemplo, nessa transmissão, se mais de uma pessoa estiver assistindo, vai dividir a carga da transmissão do vídeo entre elas, pelos navegadores.
E isso é muito bacana, não vai puxar só do servidor, então é uma característica muito bacana. A Framasoft, uma instituição francesa, adotou o PeerTube e começou a desenvolver em cima, mas todo o restante, né, o PixelFed também ganhou uma grande campanha de financiamento, mas enfim, tudo é feito de pessoas para pessoas, de uma forma muito empenhada, né, e agora finalmente começou as instituições da União Europeia e várias instituições aqui no Brasil, tem em Embraer, começaram estão dando atenção para isso e está ajudando a consolidar ainda mais. Então agora a gente tem, antes era uma coisa de pessoas para pessoas, depois de movimentos sociais, que dá para dizer que o Fediverso hoje é composto de um movimento social praticamente, das redes federadas, e agora a gente tem as instituições também públicas também dando muita atenção para isso por conta de ser uma alternativa às redes sociais proprietárias que estão aí desmanchando legislações inteiras, fazendo o que bem entendem. Então, por conta desse olhar público, as instituições começaram a dar muita atenção, principalmente, né, a ONU, a Aliança pelos Bens Culturais, tem várias instituições no mundo que estão dando atenção para isso agora. Então é muito importante a gente fazer esse destaque. O que tem? Ah, tá, você pulou aí. Tá, pode falar. Não, e só em cima disso, tá, gente? É uma coisa curiosa que a gente né, quem é ativista de software livre já fala isso desde o início dos anos 2000, né? Que um dia isso ia dar ruim. E aí a gente teve recentemente o pessoal do Tribunal Internacional de Haia, as pessoas tendo que baixar os e-mails porque a Microsoft, por conta de embargos do presidente, simplesmente bloqueou os e-mails daquela instituição. Não é o e-mail do Fred, é o e-mail do diretor, é o e-mail do presidente lá, do presidente não, me fugiu o termo agora, do Tribunal Internacional de Haia. Ou seja, simplesmente da noite para o dia, eles perderiam acesso não só aos e-mails, mas todos os documentos que eles produziram. E aí só agora caiu a ficha, né, que a gente vem falando há um tempo. Se você não controla o seu dado, você não controla a informação que está nele. Então, se você não controla o seu dado, você pode perdê-lo a qualquer momento. A qualquer momento. Então, isso é muito grave e eu realmente fico assustado que as pessoas conseguem dormir à noite pensando assim, não, a gente pôs tudo na Google, tá de boa lá, não vai acontecer nada. Entendeu? Eu realmente fico assustado de ver governos, minha prefeitura faz isso. Então, assim, é assustador, né? Sim. Foi agora o trem parou. Beleza. Foi. Aí, só para mostrar como é que, na prática, né, a gente tem um vídeo no Alquimídia, ela tem um canal no PeerTube, ela publicou um vídeo de oficina, e aí esse vídeo foi publicado, ali a gente tem um usuário numa rede Mastodon da Alquimídia, porque a gente tem usuários em várias redes para poder testar e tudo, na nossa própria instância, e aí apareceu o vídeo bonitinho para você dar play na rede da Alquimídia, do Mastodon. Então ali, servidor diferente, tecnologia diferente, PeerTube, vídeo, aqui, microblog, tecnologia diferente, interface diferente, outro servidor, o vídeo apareceu ali. A gente comenta no vídeo e aparece o comentário ali na transmissão. É assim que muitas pessoas estão assistindo essa transmissão do Fediverso agora e comentando, por exemplo. Ele vai quando ele quer. Acho que a bateria tá fraca. Agora foi. Aqui... tá. Então, o Fediverso, a gente vai fazer uma fala muito breve, porque daqui a pouco o Murilo vai falar aqui, o Murilo Dan, sobre política pública. E o Fediverso, a gente tem uma campanha chamada FedGov, que tem algumas iniciativas, eu até vou pular essas lâminas, porque elas estavam na nossa oficina padrão, mas, enfim, a gente tem várias instâncias no mundo, a BBC tem instância, daqui a pouco o Dan vai falar melhor sobre isso. E aí eu vou falar um pouco do que a Alquimídia faz também em relação ao Fediverso, quanto ao nosso trabalho de organização. A gente ajudou, teve essas reuniões com o CGI e ajudou a criar e sugeriu nós, como outras pessoas também, já mandaram e-mail, depois a gente ficou sabendo que algumas pessoas do Fediverso mandaram esse e-mail também, vamos fazer esse destaque, do social.br, que é um domínio específico, como a Renata falou, para redes sociais, e a gente gosta de dizer que foi feito para o Fediverso. Porque se você quer instalar uma rede social própria hoje, vai ser meio difícil fazer uma rede proprietária, vai precisar de um pouquinho mais de recurso. O Fediverso a gente colocou, vai ficar bem mais fácil. Foi lançado dia 1º de setembro. Nós também disponibilizamos com o projeto, né, com a comunidade Fediverso, o projeto Bolhas, o Fediverso BR, que é um fórum para os administradores de instâncias
colocarem suas dúvidas, debaterem, colocarem informações e tudo mais. É um software feito em discurso, que é um software livre, e tem uma camada de interação com o Fediverso também. Então é fediverso.org. Né? E tem a Orgânica, que aí em parceria com a Pop Solutions. A gente, né, tem 2 parceiros, infelizmente eles estão aqui hoje, né? O Marcos e o Guto. Tem o Bolhas, que é um projeto interessante que fez esse projeto aqui, que está hospedando aqui esse fórum, e a gente tem aqui o Orgânica, hospedado na Pop Solution, que é o Marcos vai falar sobre isso especificamente depois, sobre esse trabalho. É uma instância que está hoje, se vocês clicarem em orgânica.social, vocês vão poder criar uma conta ali imediatamente. É uma instância que está aberta a novos usuários. A maioria das instâncias hoje são mantidas de forma voluntária, então você tem que solicitar esse login, aí ele é aprovado para ver também, e aí você depois é incluído na instância. A Orgânica você pode criar sua conta na hora. Ela veio de uma articulação da Onda.social, que eu não vai falar daqui a pouco aqui, e ela é mantida hoje pela Pop, ela é uma instância da Pop, mantida em parceria com a Alquimídia, para você criar, as pessoas criarem suas contas e serem acolhidas no Fediverso de uma forma mais rápida. Então, essa instância está aberta, você pode clicar agora, orgânica.social, é muita coisa, .social. Orgânica.social, você vai acessar e o Marcos vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E ela está em território nacional, é uma das principais características dessa instância, ela está hospedada em território nacional, e o Marcos vai falar depois sobre os desafios disso no Brasil hoje. Então, como é que você pode participar do Fediverso? Você pode criar numa das várias instâncias hoje sua conta e se comunicar com as pessoas. No site da Alquimídia, alquimídia.org, a gente tem várias recomendações de instâncias lá. Muitas das pessoas que estão aqui hoje, né, estão no nosso observatório, alquimídia.org, ou criar uma conta na Orgânica. Você pode instalar a sua própria instância, né? Todos os softwares que o Fred falou aqui têm possibilidade tudo software livre, podem ser instalados. Implementando o protocolo, se quiser criar a tua rede social do zero, tua mídia social, você pode criar, de preferência software livre, e instalar o ActivityPub, tu vai se comunicar com o Fediverso, e instalar um plugin no WordPress. Sim, o WordPress hoje ele tem o potencial de se comunicar com o Fediverso todo. Tem um plugin chamado ActivityPub, que você pode instalar no teu blog, e aí você pode transformar teu blog numa instância do Fediverso. No site da Alquimídia tem um tutorial sobre isso, então todo site que tem WordPress hoje é potencialmente uma instância do Fediverso. O Murilo vai falar da potencialidade disso hoje, daqui a pouquinho. Ele está fazendo um trabalho muito bacana em cima disso no IBRAM, né? Que aí tem aqui sobre o plugin que eu falei, o ActivityPub. E tem um plugin também para seguir pessoas do Fediverso, foi feito dentro do escopo do projeto do Pontão Colaborativas. O plugin dentro do Friends, que você pode seguir pessoas, a gente fez um tema para esse plugin para deixar ele com uma cara mais de Mastodon, que é o FedPress, também está disponível no site da Alquimídia e da rede de produtoras colaborativas. E o Fediverso é isso, ele é essa grande alternativa para redistribuição na internet. Universidades podem ter suas plataformas de mídias sociais, sindicatos, organizações, pessoas, famílias podem ter suas próprias redes e se comunicar entre elas. Então, esse é o grande potencial do Fediverso hoje para constituir o que a gente está chamando de web social aberta, né? Que é a principal função isso, criar uma camada de conversação social, uma nova praça pública que não dependa de uma única, duas ou três, para que as pessoas tenham que colocar seus dados privados ali e se conversarem. E se for para acompanhar essas instituições, né? E também eu gosto de lembrar que a gente tem uma campanha nas redes sociais proprietárias, também está em todas as redes, Alquimídia, @Alquimídia, lançando a campanha Vem pro Fediverso, que a gente publica conteúdos convidando as pessoas a participarem das redes sociais federadas. Então, você tem o Instagram, você pode acessar ali, tem vídeos, tutoriais, tem bastante conteúdo que a gente está convidando as pessoas a irem para as redes. E aí está aqui nossos contatos. Esse material vai ficar disponível no site websocial.org.br.